Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que eu estava ali naquele bar com a Amanda já uns 20 minutos e pelas tantas chamei o garçom para pedir mais uma bebida. Ele se aproximou da nossa mesa, notou o pedido e depois ficou me olhando assim com uma cara meio estranha. E pro meu espanto falou aquilo: olha, não é da minha conta, viu? Mas tem uma pessoa filmando vocês escondido. Filmando? Como assim? Olha, eu levei até um susto. Aliás, não sou eu, né? A Amanda também ficou assustada. E não foi à toa. Nós dois tínhamos motivos para ficar ressabiados. Já que, como que eu vou dizer isso? A gente, enfim, éramos amantes. Ela era casada, mas estávamos apaixonados um pelo outro. Já fazia 6 meses que a gente estava junto, tendo um caso. Então aquilo causou um susto em nós dois. Assim que o garçom nos deu aquele toque, eu já fiquei olhando para os lados, assim, depois perguntei: quem que tá filmando a gente? Sem olhar diretamente ou apontar uma pessoa, o garçom, assim, de forma bem discreta, cochichou: dá uma disfarçada e olha naquela mesa do teu lado esquerdo, cara de camisa preta. Segundo ele, tinha passado 2 vezes pela mesa em que estava aquele sujeito e viu que o cara estava com o celular apontado na nossa direção, gravando um vídeo, inclusive com zoom em mim e na Amanda. Olha, eu nem consegui disfarçar, de tão nervoso que eu fiquei. Já fui olhando na direção da mesa e, de fato, o cara estava com o telefone na mão, assim, sobre a mesa, como se estivesse com a câmera apontada na nossa direção. Eu conhecia o marido da Amanda, o Fausto. Quer dizer, não pessoalmente, mas já tinha visto fotos dele, né? E aquele cara que estava ali filmando a nossa mesa não era nem de longe parecido com ele. Mesmo assim, fiquei assustado, claro. Agradeci ao garçom e depois que ele se afastou, eu perguntei para ela: Amanda, você conhece aquele cara? Ela deu uma olhada também, assim, bem disfarçadamente, balançou a cabeça, indicando que não. E a gente até ficou ali se perguntando se ele estava realmente filmando nós dois ali, ou vendo algum vídeo na internet. Até que depois de um tempo eu perguntei: será que teu marido contratou alguém para te vigiar? Ela me olhou, ficou assim meio indecisa e falou que não sabia, nem imaginava. Olha, eu acho que a certa altura o cara percebeu, né? Até porque a gente não disfarçou muito bem, que nós estávamos olhando para ele, desconfiados de que ele estava filmando a gente. Tanto que começou a disfarçar, a mudar o celular de posição e olhar para um outro lado. Não tínhamos como saber, assim, com certeza, mas era quase certo que o marido da minha amante tinha colocado alguém no seu encalço. Devia estar desconfiado. Aí contratou alguém, né? Um detetive, para descobrir se ela realmente estava tendo um caso com outro homem. O pior é que, se fosse isso, naquelas alturas ele já teria a prova do crime. Porque a gente tinha se beijado, trocado carinhos ali naquela mesa. E aquele sujeito que estava ali provavelmente filmando devia estar com o material todo ali, né? Registrado. Olha, não é que eu seja um cara medroso, mas claro que fiquei assustado, né? Quem no meu lugar não ficaria? Até a Amanda ficou. Tanto que pelas tantas ela falou: acho melhor a gente ir embora, viu? Eu vou dar uma disfarçada. Vou fingir que eu vou no toalete e depois eu saio. Aí você espera um tempinho e sai também, pode ser? Concordei com a ideia dela. Enquanto ela foi até o banheiro,
Chamei o garçom, pedi a conta, ele foi buscar a maquininha. Acabei indo encontrar a Amanda lá fora, depois de uns 10 minutos que ela saiu. Naturalmente que não falamos de outra coisa, né? E para nós, era quase certeza de que tinha sido mesmo o marido dela quem tinha mandado, né? Contratado alguém para filmar a gente. Mesmo com medo de ir embora para casa, até de ser confrontada pelo marido, ela não tinha outra opção. Eu então a deixei no terminal, nos despedimos. Ela tomou seu rumo e eu tomei o meu. Ela ficou de avisar depois, caso acontecesse alguma coisa, desse algum problema em casa. Só que passou aquele dia e nada. Segundo ela, não tinha acontecido nada demais com o marido dela, o marido não tinha comentado nada, estava tratando dela do mesmo jeito de sempre. Bom, melhor assim, né? Aliás, quem sabe até não tivesse nada a ver, né? Quem sabe o cara estivesse ali filmando outra coisa, o garçom se enganou. Olha, como rezei para que tivesse sido isso mesmo, o que aconteceu. Olha, eu estava apaixonado pela Amanda. Achava que seria capaz de enfrentar qualquer coisa pra gente ficar junto. Só que não sei, não queria saber de confusão, violência pro meu lado, né? Era melhor evitar qualquer tipo de problema. Deus me livre se o marido dela descobre que a gente tava de caso e viesse pra cima de mim pra acertar as contas. Quem sabe até armado, né? Disposto a dar cabo da minha vida. A gente nunca sabe a reação da pessoa. Olha, eu pensei que aquilo ia cair no esquecimento, mas eu não consegui tirar aquele episódio da cabeça. Pensei muito depois que saímos lá daquele bar e, não vou mentir, temi até pela minha vida. Às vezes a gente se envolve com a pessoa que é comprometida e não pensa muito no perigo, principalmente no começo. Eu mesmo, para dizer a verdade, nunca pensei. E como entre nós as coisas foram ficando mais sérias, tanto que nos apaixonamos um pelo outro, aí mesmo é que eu deixei de lado qualquer tipo de temor. Quer dizer, temor eu tinha, né? Mas o fato de estar apaixonado me fazia correr riscos. Só que uma coisa é pensar no risco, outra é se dar conta de que o perigo é real e até, quem sabe, iminente. Olha, eu quase nem dormi aquela noite, de tanto que aquela coisa lá, aquele acontecimento ficou me torturando. Só de pensar que o marido dela pudesse estar na minha cola, eu imaginei um monte de bobagem. Como já disse, o nosso caso já durava 6 meses. De certo modo, era recente ainda, né? Mas repito, eu estava apaixonado por ela. Nunca tinha conhecido uma mulher tão feminina, tão sensual. A gente se entendia tão bem. A nossa química na cama era perfeita. Desde o começo, ela me contou que não era feliz no casamento. Não amava mais o marido, mas que o suportava por causa das crianças. Eles tinham um casal de filhos. E também por causa das famílias, tanto a dela quanto a dele. Chegou a dizer que já tinha pensado em se separar, mas que sabia que não era uma coisa tão fácil, né? Que o marido não ia lhe dar o divórcio assim com muita facilidade. Segundo ela, ele gostava dela. E isso, de certo modo, aumentava o nosso temor de que tinha sido mesmo ele que tinha posto alguém na nossa cola, né? De todo modo, os dias foram passando e sempre que a gente conversava, tocávamos no assunto, mas ela sempre dizia a mesma coisa. Então, Erivelton, até agora, ele não tocou no assunto e tá tudo normal. Tá, mas normal como? Ele não mudou com você? Não tá te olhando assim de um jeito diferente? Quer saber? Pior que não. Tá me tratando do mesmo jeito de sempre. Olha, eu acho que aquela história lá do garçom tem nada a ver, viu? Aquele garçom deve ter se confundido.
Olha, eu rezava para que ela tivesse razão. Até porque, além do medo, também não queria que ela se afastasse de mim, né? Até para evitar qualquer coisa, combinamos de não nos vermos naquela semana, de apenas nos comunicarmos por telefone. Em resumo, somente depois de uns 10 dias é que marcamos um novo encontro. Pensa na minha saudade. Pensa na minha vontade de abraçá-la, beijá-la, fazer amor com ela. Olha, no fundo, foi até bom a gente passar aquele tempo assim, sem se ver, porque fizemos amor com tanta intensidade. Passamos 2 horas trancados naquela suíte. Quando saímos do motel, no entanto, o temor bateu à minha porta de novo, porque eu vi que tinha um carro preto parado ali perto do portão de saída. E assim que pegamos a estrada, adivinha, aquele carro arrancou e veio atrás de nós. Não comentei nada com ela, até para não deixá-la nervosa, mas sei lá, parecia que esse carro estava nos seguindo. Tanto que eu acelerava, ele acelerava também. Eu diminuía, ele ia mais devagar. Só para tirar cisma, comecei a virar uma esquina aqui, outra esquina ali, fui andando assim meio a esmo, só para ver se aquele carro estava realmente seguindo a gente, ou se era coincidência. E pro meu desespero, ele se mantinha na nossa cola, se mantendo a uma relativa distância. Olha, teve uma hora, inclusive, que eu dei a seta para dobrar numa esquina. Só que no que me aproximei, dobrei pro lado contrário. E apesar de também ter dado a seta, outro carro também mudou o seu trajeto e continuou atrás de nós dois, ou seja, não havia dúvida, estávamos sendo seguidos. Claro que fiquei assustado, claro que fiquei com medo. Imagine se não. Tínhamos passado 10 dias sem nos vermos, apenas conversando através de mensagem, mas nem isso tirou aquela pessoa da nossa cola. E pelo jeito, com certeza só podia ser o marido dela. Se não ele em pessoa, alguém que ele tivesse contratado, né? Sempre que saíamos, eu a deixava bem pertinho do terminal, para ela poder pegar o ônibus, não despertar nenhuma suspeita em casa. De repente um conhecido havia descendo do meu carro, complica. E foi exatamente isso que eu fiz naquele dia. Estacionei perto do terminal e pelo retrovisor vi que o carro preto que estava nos seguindo também parou um pouco mais assim atrás. E olha, não sei o que deu em mim, mas apesar do medo, esperei a Amanda entrar no terminal e, num impulso, desci do carro. E acabei indo na direção daquele carro. O motorista até ficou surpreso quando me viu ali do seu lado. Pro meu espanto, reconheci o cara. Era o mesmo que estava aquele dia lá no barzinho, com o celular apontado para nossa mesa. O mesmo que o garçom apontou e disse que estava filmando a gente ali naquela outra mesa. Eu fiquei olhando para ele assim durante algum tempo, até que perguntei: quem é você, cara? Tá seguindo a gente por quê? Ele não respondeu, mas sustentou o olhar, e eu insisti. E aí, não vai falar? Por que você tá atrás de mim? Você é da polícia? Ele franziu a testa, deu um sorrisinho assim meio debochado e falou: quem falou que eu tô te seguindo, cara? E não tá por acaso? Claro que não. Tô seguindo aquela mulher com quem você tava no motel. Olha, eu senti até um frio no estômago naquela hora.
Mesmo assim, procurei não deixar transparecer. Continuei olhando firme para ele. E antes que eu dissesse mais alguma coisa, ele perguntou: você sabe que ela é casada, né? Olha, eu ouvi aquilo. E aí não tive mais dúvida nenhuma mesmo de que tinha sido o marido dela quem tinha colocado aquele cara atrás da gente. Engoli em seco. Tentei me recobrar. Até porque fiquei pensando do que eu diria pro cara, né? Perguntei: foi o marido dela que pagou pra você seguir nós? Marido dela? Não. Claro que não. Acho que você tá de purão na parada também. Purão na parada? Como assim, cara? Eu acho que ele nem deve desconfiar que ela coloca chifre na cabeça dele. Deve ser outro trouxa, né? Quem me contratou não foi o marido, não. Mas como assim? Quem foi então? Quem foi? O namorado dela. Como é que é? Mas que maluquice é essa, cara? Ele falou aquilo com aquele sorrisinho assim sarcástico. Sabe aquele sorriso de deboche? Na hora, juro por Deus, eu não entendi o que ele falou. Tanto que perguntei: como assim namorado? Do que você tá falando, cara? Do que eu tô falando? Você acha que é o único que sai com ela? Olha, eu nem devia estar falando nada pra você. Agora, se eu tivesse no teu coro, abri o olho, viu? Aliás, foi a mesma coisa que eu já disse pro meu cliente. Igual a vocês. Tá cheio de otário por aí. O que você tá querendo dizer? Isso é mentira. A gente se ama. Amanda, deve amar mesmo. Do mesmo jeito que ela também ama o Gilberto. Quem é Gilberto? Quem é? Namorado dela. Pergunta pra ela se ela conhece um cara chamado Gilberto. Vocês estão dividindo o mesmo filé, viu? Olha, eu escutei aquilo e paralisei. Tanto que ele deu partida, arrancou, e eu nem me dei conta. Quando vi, ele já estava virando a esquina. Me senti completamente fora do ar. Sabe, uma confusão na minha cabeça. Meu Deus, que raio de conversa era aquela? O cara falou que ela tinha um namorado e que tinha sido namorado dela, que o tinha contratado para nos seguir. Meu Deus, será que além de mim, a Amanda ainda saía com outro? Será que ela tinha um outro amante? Quem era aquele tal do Gilberto que o cara falou? Ela não podia. Devia ser invenção daquele cara para desviar minha atenção, me confundir. Só Deus sabe como que ficou a minha cabeça. Voltei pro carro, liguei pra Amanda, mas ela não atendeu. Em vez disso, mandou uma mensagem dizendo que estava no ônibus, que não tinha como atender, e perguntou o que eu queria. Mandei então a mensagem fazendo aquela pergunta: quem é Gilberto, Amar? Você por acaso conhece alguém com esse nome? Ela viu a mensagem, mas demorou um pouco para responder. Como assim? Sabe, foi o que ela escreveu. Como assim? Eu tô te perguntando se você conhece. Conhece? Ué, por que você tá perguntando isso? Eu então lhe contei do carro que tinham seguido até o motel, que tinha ido lá confrontar o motorista e que ele tinha me contado que havia sido contratado, mas não pelo marido dela, e sim pelo outro namorado, para segui-la. Um cara chamado Gilberto. Segundo o cara, vou repetir, era amante dela também.
exigia uma explicação, mas, como eu já esperava, ela negou tudo. Disse que não conhecia nenhum Gilberto, mas que depois a gente conversaria sobre isso, porque ela já estava chegando em casa. Pensa em como eu fiquei me sentindo. Enquanto a gente não conversou de novo, não consegui pensar em outra coisa. O detalhe é que ela não quis me encontrar pessoalmente para falar do assunto. Claro, né? Ficou com medo, já que eu lhe contei do cara que tinha nos seguido de novo. De modo que a gente conversou pelo celular mesmo. E ela falou aquilo. Você acha que eu seria capaz de sair com você e outro homem ao mesmo tempo? Tudo bem que eu traio meu marido com você, mas você acha que eu seria capaz de ter outro? Esse cara é um mentiroso. Deve ter sido mesmo o Fausto que colocou ele atrás da gente. Só que agora o Fausto não me cobrou nada. Ele não sabe, ele tá me tratando assim do mesmo jeito, mas só pode ter sido ele, porque não tem Gilberto nenhum. Eu não conheço ninguém com esse nome. Só nota a cabeça que além de você, eu vou ter um outro amante. No final, ela achou melhor a gente dar um tempo. Pararmos, inclusive, de nos falarmos por telefone, porque, pelo menos até a poder assentar na cabeça dela, sabe, até porque não tinha Gilberto nem na parada, foi o que ela me falou. Só podia ter sido o tal do Fausto mesmo, o marido, quem tinha contratado o detetive, ou sei lá que raio de profissão tem aquele cara, para seguir a gente. Pelo menos até a pôr a sentar, foi o que ela me falou. Só que esse tempo que ela pediu dura até hoje. E eu acho que já está passando tempo demais. Na verdade, até hoje não sei se ela foi sincera. Se não conhecia mesmo nem o Gilberto, ou se me levou no bico. Como que eu vou saber? Sabe? O cara não ia me contar aquela história toda à toa, inventar que não tinha sido o marido dela, e sim outro amante que ela tinha. Se bem que às vezes eu penso, quem sabe os dois têm o mesmo combinado? Pra quê? Pra que o cara me contasse, caso fosse abordado, como aconteceu. E eu pensasse que ela tem um outro, além do marido, e largasse dela. Tem marido que é assim, né? Não coloca a mulher contra a parede, mas faz o que puder para afastá-la do amante. É uma possibilidade. Será que eu acredito nisso? Quer saber? Minha cabeça está tão confusa. Eu não sei no que acreditar. Será que ela falou a verdade? Não conhece mesmo nem o Gilberto? Ou me enganou? Só sei que tem alguma coisa muito esquisita, muito mal contada nessa história toda. No fim, ela acabou se afastando de mim com aquela desculpa, né, de que ia deixar a poeira sentar. E até hoje, eu simplesmente não sei o que pensar, em quem acreditar. Será que ela mentia quando dizia que me amava? Será que além de trair o marido comigo, ainda tinha um outro homem na sua vida, o tal de Gilberto? Será, meu Deus, que me apaixonei por uma aventureira, uma conquistadora, uma mulher insaciável, que além de trair o marido, não se contenta com um amante só?